Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a sociedade brasileira tem vivido, na presente quadra, momentos de extrema dificuldade que se soma a decepções. As dificuldades decorrem, naturalmente, da recessão econômica criada pelo próprio governo. As pessoas estão obrigadas a pagar mais impostos, a conta da energia, a conta de luz, terá um acréscimo até o final do ano de 70%. As famílias estão tendo que mudar o seu cotidiano, perdendo conquistas que foram alcançadas ao longo dos últimos anos, a partir da redemocratização do país e da estabilidade da nossa economia. Famílias inteiras que estão tendo que cortar os seus orçamentos, retirar os filhos da aula de inglês, diminuir o tamanho das compras mensais. Enfim, a população brasileira se sente enganada por um conjunto de promessas que foram feitas durante o processo eleitoral e com uma sucessão de mentiras apresentadas pela Presidente da República que estarrece e faz com que essa sociedade viva e ativa vá às ruas para manifestar toda a sua indignação e o seu inconformismo. E como se não bastasse as dificuldades do cotidiano no orçamento das famílias, nós estamos tendo algo igualmente grave na realidade brasileira, que é o desmoronar de verdadeiros ícones, de orgulhos do nosso povo, como acontece com a Petrobras. Eu não sou daqueles que comemora a desgraça alheia. Ninguém pode ficar feliz ou exultante com a desgraça dos outros. Mas com que tristeza você vê diretores da Petrobras que recebiam salários altíssimos. O presidente da Petrobras deve receber salário, o povo brasileiro talvez não saiba disso, de R$160 mil por mês. Um diretor da Petrobras, fora bônus, recebe salários de R$100 mil por mês. E como se não bastasse esses salários extraordinariamente altos, diretores da Petrobras roubaram para si e para o Partido dos Trabalhadores, pelo que tem sido revelado na delação premiada. E o que impressiona é que, com todo esse esquema de corrupção, tem uma grande prejudicada, que é a própria Petrobras. A Petrobras é a mais prejudicada com todo esse esquema de corrupção. E o que chama a atenção é que, diante de todos esses prejuízos que a empresa sofreu, não se tem notícia de uma única providência no campo judicial que a Petrobras tenha tomado para reaver os recursos dela subtraídos de maneira ilegal. Não se tem informações sobre ações movidas judicialmente contra os diretores que praticaram os atos de corrupção. Não se tem notícias de providências que foram tomadas também no campo judicial contra as empresas que participaram desse esquema criminoso e, portanto, um dos orgulhos do povo brasileiro, que é a Petrobras, se vê diante dessa crise. Mas a situação do país é tão grave que não é só a Petrobras que hoje decepciona o povo brasileiro. Um outro ícone de referência da nossa sociedade, um outro orgulho do nosso povo, a empresa de Correios, anteriormente conhecida como Correios e Telégrafos, hoje é alvo também de investigações e que geram perplexidade na auditoria do Tribunal de Contas na União e que exige providências do Senado Federal. Na edição desta terça-feira, o jornal Estado de São Paulo traz como manchete que o Tribunal de Contas da União aponta irregularidade dos Correios.
a auditoria do Tribunal de Contas do nosso país, segundo matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, apontou irregularidades dos Correios durante a campanha presidencial com beneficiamento da candidatura da presidente Dilma Rousseff, uma vez que foi descumprido de forma flagrante a lei que estabelece o registro de todas as emissões feitas pelos Correios, pelos partidos e candidatos. E, portanto, a empresa Correios, que é uma empresa do governo federal, foi utilizada de maneira ilegal pela Presidente da República para a distribuição do seu material de campanha, o que, acredito eu, em nome da democracia, deverá ser alvo de análise também da Justiça Eleitoral. Portanto, precisamos ficar muito atentos a tudo isso que está acontecendo, porque não é apenas esse episódio da campanha eleitoral que nos chama a atenção, mas também, em maio do ano passado, foram publicadas em vários veículos da imprensa brasileira matérias tratando da crise pela qual passa, e essa crise persiste, o Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, que é o terceiro maior fundo de pensão do país. As matérias mostravam que as gestões de eficiência extremamente duvidosa, uma administração absolutamente temerária, podem ter contribuído para um rombo no plano de previdência dos funcionários do Correio da ordem de 2,5 bilhões de reais. Eu quero interromper minha fala para saudar com muita alegria a chegada no plenário da Casa do governador Rodrigo Hollenberg, ex-senador. Cumprimento o senador Hollenberg, o governador, bem-vindo. É uma alegria poder tê-lo de volta ao plenário do Senado Federal. Então, estamos tratando de um tema especificamente do Fundo de Pensão dos Correios, mas interrompo minha fala para trazer uma palavra de saudação e de boas-vindas a Vossa Excelência, que está ladeado pelo ministro Garibaldi Alves nesse instante, também pela senadora Lamélia. Pois bem, retomando o tema, a Comissão de Valores Mobiliários chegou a abrir investigação para apurar essas apurações fraudulentas no mercado financeiro. E, em função dessas notícias, o senador Aloysio Nunes Ferreira, líder do PSDB à altura e atual presidente da Comissão de Relações Exteriores, apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, requerimento convidando a presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão para que fossem prestados os esclarecimentos necessários sobre as denúncias extremamente graves de realização de operações fraudulentas no mercado financeiro e de gestão temerária na parte dos dirigentes da Postales. O referido requerimento ele foi aprovado, mas, infelizmente, a audiência, até a presente data, ainda não foi realizada. Nesta segunda-feira, ontem, dia 23 de março, novamente o jornal O Estado de São Paulo voltou a publicar matéria sobre o assunto, mostrando que o déficit da Postale hoje alcança a impressionante cifra de 5,6 bilhões. 5,6 bilhões. Os números dos desmandos, dos desvios, da corrupção no Brasil impressionam. Para aqueles que acompanham o seriado da Netflix, House of Cards, quando o presidente Frank Underwood quis fazer o seu programa de pleno emprego, ele lutava, senadora Ana Amélia, para conseguir no Congresso americano 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares era a luta para se lançar o programa Pleno Emprego no seriado House of Cards. 500 milhões de dólares é um barusco e meio. É um barusco e meio. Então, no Brasil de hoje, senador Blairo, o senhor tem noção exatamente do que é dinheiro? Bilhão ficou desmoralizado. As pessoas já não conseguem compreender o tamanho da proporção do que tem sido a roubalheira, os desmandos, os desvios no nosso país. As pessoas falam em 100 milhões de dólares como se refere a 10 centavos.
falar em bilhão hoje no Brasil passou a ser algo comum, enquanto que num país como os Estados Unidos, quando se fala em 500 milhões de dólares, é 500 milhões de dólares. E 500 milhões de dólares no Brasil se transformou num barusque e meio. Pois bem, o rombo chega a 5,6 bilhões e que deverá ser coberto pelos servidores dos Correios, que terão redução de até 1/4 dos seus salários a partir de abril de 2005, por um período de 15 anos adiante. Ou seja, para cumprir o rombo provocado pela gestão fraudulenta, pela gestão temerária da Postalis, os funcionários dos Correios terão que descontar dos seus salários a partir de abril, ou seja, a partir do mês que vem, durante um período de 15 anos adiante, para cumprir esse rombo. Da mesma forma que o FUNCEF dos empregados da Caixa Econômica Federal e da Petros, da Petrobras, caminham no mesmo sentido e contabilizam prejuízos bilionários. É por isso que nós estamos tentando implementar um conjunto de medidas, inclusive uma comissão parlamentar de inquérito, e a senadora Ana Amélia, que aqui está trabalhando no requerimento da criação da CPI, que conta com o apoio do PSDB. Pode ter certeza, senadora Ana Amélia, que o PSDB estará apoiando a criação da comissão parlamentar de inquérito para a investigação dos fundos de previdência das estatais brasileiras. O trabalho de Vossa Excelência tem o nosso apoio, para que nós possamos também colocar luz em torno dessa caixa preta que são os fundos de pensão administrados pelas estatais do nosso país. Portanto, são esses dois assuntos que eu gostaria de trazer, senhor presidente, à tribuna da Casa nesse instante, agradecendo mais uma vez a tolerância em relação ao tempo de Vossa Excelência e tendo a certeza que nós, do Senado Federal, estaremos cumprindo o nosso papel de fiscalizar e de apontar rumos novos para o nosso país. Eu escuto a senadora Ana Amélia. Eu peço licença, senador Paim, porque ele fala pela liderança, então não teria... eu falo como orador escrito. Ele trocou, perguntei com a senadora Luiz, por isso que então, posso ouvir Obrigada, a Vossa Excelência com atenção. Agradeço também ao senador. Senador Cássio, por ocasião da quebradeira das empresas OGX, do Ike Batista, nós já havíamos eu tomado a iniciativa perante a Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, que cuida das questões relacionadas aos direitos trabalhistas e também da Previdência Complementar, relacionada às questões da proteção do dinheiro, do patrimônio dos trabalhadores, que é aplicado nessa aposentadoria complementar, o chamado fundo de pensão. E, de fato, houve uma administração temerária, porque as perdas que os fundos tiveram, todos eles, uns em maior ou menor grau, mas todos eles com uma acentuada queda na sua rentabilidade, que afeta exatamente o resultado, que é o dinheiro para pagar aposentadorias futuras dos que estão hoje empregados e daqueles que já estão aposentados por esse sistema. Além do mais, em algumas instituições, e nós convidamos o presidente da Previc, que acabou sendo demitido ou saído do órgão fiscalizador dos fundos de pensão, porque recebemos informação dos membros de associações de aposentados do Banco do Brasil, por exemplo, preocupadíssimos pela alteração de critérios em que diretores do Banco do Brasil acabavam saindo, jovens ainda, levando consigo aquele salário máximo e teriam aposentadoria vitalícia naqueles valores, limites de máximo, de teto. Então, isso representava o quê? Um gasto adicional. Hoje, cerca de 140, se não me engano, diretores que já estão aposentados por esse novo critério. Então, encaminhamos isso ao Gabinete Civil da Presidência da República, em primeiro lugar, depois debatemos isso na Comissão de Assuntos Sociais, mas a gente percebeu realmente uma situação absoluta de falta de controle e de cuidado na aplicação desse recurso. Aqui no Senado, a informação de que foram muito bem, que isso é assim, que é investimento de risco. O fato é que não podemos, com os fundos das estatais, que são os maiores volumes, acontecer o que nós vimos acontecer com o fundo de
Previdência, a Eros, que agora tiveram que ir à Justiça para recuperar um direito adquirido para a complementação. Então, nós vamos tentar. Sabemos que tem dificuldades, mas vamos tentar fazer uma investigação acurada por uma CPI em relação aos fundos de pensão das estatais. Obrigada, senador, e parabéns pela abordagem desse tema. Senadora Ana Amélia, apenas para reafirmar a posição do PSDB de apoio à iniciativa de Vossa Excelência de propor a CPI, estaremos colhendo as assinaturas e dirigindo o nosso apelo ao plenário do Senado para que nós possamos conseguir um número constitucional de assinaturas para que esta verdadeira caixa preta seja aberta. O que acontece nos fundos de pensão das estatais brasileiras seguramente é mais grave do que vem sendo revelado na Petrobras, como se supõe também a gravidade dos episódios que aconteceram no BNDES. Vossa Excelência tem o integral e restrito e incondicional apoio do PSDB para a instalação desta CPI.